Salve, salve galera! Professor Rafael Gama, professor de Geografia, mais uma vez aqui com vocês, para a gente poder desenrolar e trabalhando um módulo que é o de urbanização brasileira. Nós já tivemos um momento, e nós temos um módulo, falando da urbanização mundial. Esse módulo agora, nós vamos falar da urbanização apenas no Brasil. O que é legal é que muito conceito que você aprendeu lá em urbanização mundial, você vai trazer agora e vai aplicar na urbanização no nosso país. E a gente vai iniciar falando novamente do conceito de urbanização. O que vem a ser urbanização? Moleza, né? É quando eu tenho maior percentual de pessoas em uma determinada área vivendo cada vez mais em cidades e cada vez menos no campo. Fácil, né? Segundo conceito importante, o que é um país urbano? O Brasil é hoje um país urbano. Rafael, mas o que é? Fácil, quando você tem a maioria dos habitantes desse país já vivendo em áreas urbanas, já vivendo em cidades. Ok? Beleza. Vamos agora para o gráfico. Esse gráfico aqui, a linha de cima, ela se refere à população rural no Brasil, a linha de baixo é a população urbana, e aqui você nota o comportamento dessas duas populações de 1930 até 2000. Eu estou pegando aqui até o censo de 2000. Optei por não pegar o censo de 2010, até porque a diferença para cá é muito pequena. Mas vamos lá. Como é que eu noto em 1930? Eu noto que a população urbana brasileira ela era muito menor do que a população rural. Eu vou pegar aqui uma estimativa de aproximadamente 70% dos brasileiros moravam no campo nessa época. Então, de cada 10, 7 moravam na área rural e 3 apenas viviam em cidade. Agora, note o comportamento a partir de 30. A população urbana, tá? Perdão, aqui a rural, ela vem diminuindo a partir de 30 e a população urbana, ela vem aumentando proporcionalmente a partir de 30. Até que você vai chegar no momento bem aqui, onde nós vamos ter a população urbana superando a população rural. Então, olha essa dica. Quando é que começa o processo de urbanização no Brasil? Já a partir de 30, com auge depois da década ali de 50. Agora, quando é que o Brasil se torna pela primeira vez um país urbano? A partir da década de 70. Ok? Então, o processo, ele se inicia aqui com Vargas e ele vai ter o auge com JK, à medida que o país vai se industrializando, como a gente vai ver já já. Tá? Agora, ter mais população vivendo nas cidades do que no campo, isso aconteceu relativamente, de forma recente, a partir da década de 70. E aí não parou mais. Veja que no censo de 2000, nós temos uma estimativa de cada 10 brasileiros, praticamente 8 vivem em áreas urbanas e praticamente apenas 2 vivendo em áreas rurais. Beleza? Tranquilo? Entendido esses dois conceitos, esse gráfico, o que é que a gente tem que fazer agora, galera? Desenrolar o porquê desse gráfico, explicar o comportamento dessas duas populações, urbanas e rurais no Brasil, de 30 até os dias atuais. Aí vamos para cá. Não esqueça, urbanização é praticamente uma consequência do processo de industrialização. Então, a industrialização, ela puxa o processo de urbanização. Beleza. Aí eu tenho que lembrar um pouquinho das aulas de história, então. História do Brasil. E eu vou lembrar o seguinte. Até 30, o Brasil era praticamente um país rural. Ou seja, maioria das pessoas vivendo no campo. Nossa economia era muito ligada ao campo. Quais eram os nossos principais produtos? O café, você tinha aqui também o látex, a borracha, açúcar, cacau, fumo, tá? Produtos, na maioria das vezes, ligados à questão agroexportadora no Brasil. Se eu for olhar, os presidentes, tá, que dirigiram o Brasil até 1930, chamado República Velha esse momento,
muitos deles eram ligados à produção de café. O café era o grande bambambam da nossa economia. Agora vamos lembrar, um ano antes aqui, 1929. O que aconteceu em 29? Puxa aí, moleza, né? Nós tivemos aqui uma crise. Alguns vão falar em quebra da Bolsa de Nova York, no crack ali da Bolsa de Nova York. Eu costumo dizer o seguinte, uma crise nos Estados Unidos. E os Estados Unidos eram o nosso maior comprador de café. E o café era o que sustentava a economia brasileira. Com esta decadência do café, lógico, não foi de uma hora para outra, o café ainda ficou durante anos, mesmo depois de 30, como sendo um dos grandes produtos brasileiros. Mas você notava que pouco a pouco o café vinha perdendo posição. Aqueles antigos presidentes ligados à produção de café vinham perdendo espaço. Aquelas antigas oligarquias ligadas muitas vezes ao campo vinham perdendo espaço. E aí o Vargas, através de um golpe, quando ele assume o país a partir de 30, fica visível que vai haver uma opção no Brasil de uma política industrializante. E essa política industrializante vai ficar mais visível ainda quando nós observarmos os 5 anos de governo JK. Há diferenças, tá, entre a industrialização de Vargas e a industrialização do JK, Juscelino Kubitschek, mas uma coisa vai ficando bem clara. O país, pouco a pouco, ele vai deixando, tá, de se apoiar demais naquela economia agroexportadora. Rafael, mas hoje o Brasil ainda é uma potência agroexportadora, mas é diferente. O Brasil, a partir desses anos aqui, 30, 56, eu te diria segunda metade do século XX, a partir de 1950 sobretudo, fica claro que o Brasil vai optar por uma política de industrialização do país. Acontecendo essa industrialização, você já abre caminho aqui para a ocorrência do processo de urbanização. E aí o Brasil vai se tornando cada vez mais um país urbano e cada vez mais com sua economia apoiada na atividade industrial. Beleza? Tranquilo? Grande abraço aí, galera. Vamos continuar desenrolando e até o próximo encontro.